Muito bem, chegou a hora de falar de Resident Evil, a série da Netflix. Então assina o canal, aciona o sininho, porque hoje o negócio vai ser tenso demais. Sim, vai ser tenso demais porque estreou uma nova adaptação dos games da Capcom, os famosos games de Resident Evil, que trazem sempre Umbrella Corporation, aquela corporação do mal que cria zumbis e que acontece o apocalipse zumbi e que a galera tem que salvar o planeta, enfim. Essa sempre é a premissa dos games da Capcom, que são bem legais de jogar, todo mundo adora, e eles já trazem, entre eles mesmos, já arrastam uma multidão de fãs dos próprios games. Essa franquia já virou cinema com Mila Jovovich e Paul W.S. Anderson, que, cara, trouxe um monte de filme de ação galhofa que, no final, os últimos até achei bem divertido, porque eu não levei a sério mesmo, então dá pra desligar a chavezinha, assistir numa boa. E até que flui. Bom, enfim, fizeram 6 filmes, né? Alguma coisa deve ter dado certo aqui. Mas agora a pegada é diferente, agora é uma série com 8 episódios, estreou na Netflix e, cara, com uma premissa também grandiosa, afinal a gente adora filmes pós-apocalípticos, futuro, sci-fi e zumbis, né? A pegada zumbi sempre está recorrente, está sempre voltando para mais e mais novidades. Às vezes se acertam muito, às vezes acertam nada, né? Ou às vezes são médias. Infelizmente, em Resident Evil, a série é tudo bem ruim. Gente, eu tô falando aqui de talvez o que seja uma das piores séries do ano na Netflix. Nível Warrior Nun. Vocês lembram de Warrior Nun? A gente tem vídeo aqui no canal. E, bom, pelo menos Warrior Nun eu me diverti porque deu uma galhofada também. Mas aqui é tudo levado muito a sério e as coisas não funcionam num contexto geral, assim. Os erros são generalizados desde a produção, a escolha de elenco, enfim, os efeitos especiais, horas são legais, horas são bem duvidosos, mas o principal mesmo é que eles não tinham uma boa história para contar. Ou eles tinham uma boa ideia e não souberam executar essa ideia, porque eles colocaram muitos plots, esses plots são colocados em 8 episódios e a gente vê um vai e vem, né? Porque a série fica entre passado e futuro e contando como o mundo ficou tão devastado a partir do T-Vírus, né? O vírus T, que é a premissa também dos games. Enfim, tem toda essa ideia geral, mas nada funciona bem. Como eu falei, a ideia deles é colocar muitas camadas, muitos pretextos ali, e eles não acompanham. A gente não consegue acompanhar, eles não desenvolvem cada um deles, e tudo fica muito superficial, fica muito raso, né? Nessa vez, eles focam a trama em duas irmãs que são adotadas por um cientista que trabalha para a Umbrella Corporation. A Umbrella lança um remédio que é para deixar todo mundo feliz, acabar com os danos da depressão, suicídio, enfim, o remédio que deixa todo mundo muito feliz. Só assim já teríamos um plot interessante para ser trabalhado, mas ele é muito superficial, muito raso, ele basicamente nos coloca a condição de que esse vírus se espalhou e as pessoas viraram zumbis e alguns outros animais passaram a ser gigantes, enfim, a gente tem cachorro zumbi, a gente tem centopeia zumbi, a gente tem lagarta zumbi, a gente tem umas coisas bem, bem interessantes visualmente, mas para a história que acabam ficando muito soltas, né? E essa história vai contando a ideia de duas irmãs que chegam a Nova Raccoon City e lá elas precisam, enfim, trabalhar, ir para a escola, enfim, viver. A gente vê só a partir da mudança delas ali para aquela escola. E aí a gente tem todo um envolvimento que a Umbrella está dominando basicamente a cidade inteira, ela sequestra a cidade inteira, tudo acontece e a Umbrella manda na cidade inteira. Enfim, a gente até passa por essas coisas, a gente quer ver, enfim, a gente vai fluindo na história, mas as preocupações que a gente tem, as motivações dos personagens, elas vão ficando muito sorrateiras, muito rasteiras. E o texto, principalmente o texto, o diálogo das pessoas, a gente vê que falta substância. Invariavelmente, para pesar o tema, para pesar o drama, para pesar a consequência do que as pessoas estão falando, eles botam um palavrão no meio. Vamos fucking alguma coisa. Vamos fucking correr daqui. Vamos fucking estourar tudo, sabe? Fucking minha vida, sabe? Tudo tem isso, tá? Invariavelmente eles usam esse texto para tentar gerar um senso de urgência, porque determinada pessoa está sofrendo, porque uma menina está sofrendo. É um emaranhado de coisas que passam por uma menina que é mordida por um cachorro zumbi. A gente tem também, enfim, esses monstros gigantes que visualmente são interessantes, mas que eles usam uma vez ou outra e acaba ficando de lado.
E a premissa de se ter um combate com zumbis, ou se usar os zumbis em prol da trama, ou em prol de algum perigo, ela é muito mal usada. A gente não vê armadilhas, a gente não vê momentos de correr zumbis, aquela coisa. Toda vez que isso acontece, a gente não se preocupa. A gente sabe que não vai dar, a gente sabe que não vai dar nada, sabe? Então, invariavelmente, as cenas dão em nada, né? Eles conseguem colocar também uma seita de religiosa lá em um determinado episódio, que não funciona também. Enfim, nada funciona muito bem e uma das meninas que é do elenco principal, a Jade, ela precisa meio que salvar ou tá tentando estudar os zumbis e a evolução do vírus para que ela possa criar uma cura ou algo que barre esses zumbis e que eles possam voltar à Terra normal, possam voltar a viver normalmente. E ela trabalha ali para uma universidade que é meio que um antro, assim, um ambiente onde eles estão deixando toda a memória da humanidade para que o futuro eles possam divulgar, possam ensinar e possam ter tudo que a gente tem hoje, atualmente, no nosso mundo, num futuro que vai ser basicamente colonizar o planeta novamente. Então, é muito ruim esse plot. O plot da Umbrella é muito ruim. A vilã principal é caricata demais e também força. Tem um determinado momento em que eles trazem uma cena que ela canta uma música pop para soar ameaçadora, o que é muito fora de tom, muito errado. E a gente não teria esse problema de ser caricato, de ser sacana, de ser farofa, se a série não se levasse a sério, como o James Gunn fez com o Pacificador, em outras séries que a gente vê uma série um pouco mais trash. Mas não, a série a toda hora ela quer ser muito urgente, quer ser muito grave, quer ser muito inovadora, e ela não consegue. A gente tem jogadas de câmera ruim, uma paleta de cores ruins, é tudo muito ruim. É basicamente isso, é muito ruim. As interpretações são ruins. A gente não compra nada. Chega ao grande momento, ápice no final do último episódio, onde a gente vai ter um grande embate, a gente tem um monstro gigante. O que não dá errado ter um monstro gigante, a gente quer ver monstros gigantes também. Mas ele surge do nada, ele surge também com uma explicação muito rasteira. E o que seria um grande conflito entre humanos e zumbis e um exército da Umbrella Corporation é uma cena risível, onde a gente só vê pessoas caindo, tiros rolando, uma menina com um tablet na mão jogando drones e se achando fodona. Cara, é muito estranho. E eles ainda conseguem tentar pesar o clima com uma música que é a Área da Noite, do Mozart, que é uma música conhecidíssima, você deve conhecer da interpretação do Edson Cordeiro nos comerciais da Chevrolet. Aliás, essa referência foi bem antiga, desculpa aí, talvez você não conheça mesmo. Mas enfim, coloca uma música do Mozart no final para tentar soar aquele drama, aquela coisa épica, e cara, fica novamente muito ruim, muito fora de tom. E assim, fica difícil defender essa série, fica difícil defender qualquer coisa que eles tenham colocado em Resident Evil, a série. Bom, galera, é isso. Eu meio que sangrei pelos olhos assistindo Resident Evil, a série, então eu não estou recomendando. Essa é a nossa não dica do ano aqui, e provavelmente Resident Evil, a série, vai estar na nossa lista de piores do ano de 2022, com toda certeza. Não boto minha mão no fogo por uma segunda temporada, eu acho que esse IP, essa propriedade intelectual do Resident Evil está sendo castigada demais com todas as produções que eles tentam. O ano passado teve um filme que mal chegou no cinema, então tá difícil o Resident Evil vingar como uma franquia fora dos games. Então, e basicamente eles não usam as coisas dos games direito, fora dos games, nas telas. Então, é muito errado o que eles têm feito e não tem funcionado minimamente, assim. Foi triste, foi doloroso, e eu quero minhas 8 horas de vida de volta depois de ter assistido esses episódios de Resident Evil, a série. Então a minha nota aqui é 1,5. Sim, 1,5, olha, eu fui simpático, ainda fui simpático com essa... Eu não sei nem o que falar, tô perdendo as palavras aqui. Mas é isso, você assistiu Resident Evil, a série, o que você achou? Deixe seu comentário, não esquece de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.